Olá, meus irmãos, hoje é quinta-feira. Nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Quem está falando aqui para vocês é o Padre Beto Badiani. E o Evangelho nos diz que Jesus se retirou à beira do mar e junto com seus discípulos, e muita gente da Galileia o seguia. Também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, e foram até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus os espíritos maus, caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não fazerem isso, para não dizerem quem ele era. O evangelho de hoje, meus irmãos, diferente dos evangelhos que nós estamos ouvindo nos últimos dias, onde Jesus falava de conflitos, o evangelho nos apresentava os conflitos que Jesus enfrentava com os fariseus. Hoje o evangelho é um texto mais calmo, mais tranquilo, um resumo aqui de que Jesus fazia, de tudo o que ele realizava na Galileia. Os êxitos de Jesus em relação aos doentes, as libertações dos possessos do maligno. Assim, é interessante nós entendermos que o evangelho nos ensina, que o bem que nós praticamos nos protege da tentação do poder. Hoje, meus irmãos, o poder. Muita gente da Judeia, de Jerusalém, de todos os lugares, tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. E segundo o evangelista Marcos, foram ao encontro de Jesus. Eles seguiam Jesus. Ao ouvir o que ele fazia, não diz que ao ouvir o que ele dizia, mas e sim o que ele fazia. O que Jesus fazia se ouvir. Então a prática da sua obra fazia ruído, suas obras para o bem das pessoas eram gigantescas. Provavelmente o que dizia corria a boca de boca em boca. Por quê? Porque suas palavras eram concretas, referidas à prática. Então ele acolhe e procura o bem para todos sem exceção. Sem dizer seguramente assim, também era uma forma de dizer, dizer e fazer. Simultaneamente entre dizer e fazer, o seu fazer ultrapassava o seu dizer. Mesmo que as pessoas viessem não para ouvir, porque elas viam que Jesus tinha o poder de transformar. Por isso é que ele sempre se retira com a multidão para manter contato com o Pai do céu. Hoje, nós devemos lembrar que há momentos na nossa vida nos quais a única forma de dizer e fazer é fazer. E há também momentos, é verdade, que há formas de dizer que não são muito eficazes. E que muitas formas de fazer, Jesus, em todo caso, foi sempre orientado à prática, à construção do reino de Deus. Quando o cristão fizer mais o bem do que apenas falar do bem, o mundo será transformado. Jesus faz presente o bem praticado. O bem praticado se torna pregador para aquele que o pratica. O bem sempre atrai parceiros. Nós estamos nesse mundo com o único objetivo de fazer o bem. Por isso, nós não podemos deixar de fazer o bem. Cada dia é importante e contribui para a qualidade do resultado final. O passado se foi, o futuro só existe na imaginação. Precisamos usá-los para o bem. A nossa vida
é um ensaio. As oportunidades perdidas raramente voltam. Viver a vida fazendo o bem. Jesus curava, alimentava as pessoas com a palavra. Ele é o nosso modelo. Precisamos imitar o olhar de Jesus. Olhar para Jesus, que sempre procura o contato com Deus. Imitar Jesus nessa atitude de contemplação com o Senhor. A humanidade, ela faz uma caravana em encontro de Jesus. Vinham gente de todos os lugares da Judéia, da Idumeia. E assim, todos nós temos o mesmo desejo, como a multidão da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, de Tiro e Sidônia. A humanidade é uma imensa caravana que caminha para chegar até Deus. E assim, pois somente com Deus encontra o sentido da sua existência e a plenitude da sua vida. Devemos vencer todos os obstáculos para estarmos ou irmos ao encontro do Senhor. Com Jesus nós venceremos todas as forças destruidoras da nossa vida. Porque quando Jesus no Evangelho de hoje vê os espíritos maus, eles caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus ordenava para que não dissessem quem ele era. E assim, o Filho de Deus, ele tem o poder de nos livrar das forças do mal. Os espíritos do Evangelho não aceitavam Jesus, o Filho de Deus. Por isso, eles se colocam contra a mensagem do Evangelho. A presença de Jesus desmascara as forças do mal que até então dominavam o ser humano. Meus irmãos, o que nós tiramos do Evangelho de hoje está profundamente relacionado ao que Jesus fez durante os Evangelhos dos últimos dias. Ele veio para dar vida e dignidade ao ser humano. Então vale a pena para nós também hoje estarmos com Jesus, pois Ele é a força das nossas forças, Ele é a nossa vida. Quando Jesus diz na sua palavra, em João: No mundo tereis tribulações, mas tendes coragem, eu venci o mundo. Pedimos ao Senhor que nos dê a força ou a capacidade para lutarmos contra o mal, sobre todas as suas formas. Que Jesus seja o nosso modelo para vencermos todos os obstáculos da vida. Que nós nunca limitemos a nossa busca ao encontro verdadeiro com o Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.